Hoje o vídeo que eu vou trazer para você é para falar sobre como avaliar os riscos na segurança privada. Hoje existe uma grande necessidade dentro da segurança privada de avaliar os riscos, mas existem muitos profissionais que não sabem por onde começar. Sabem até fazer avaliação visual, olhando no posto de serviço, mas depois não sabe como colocar isso no papel. Então fica nesse vídeo que eu vou ensinar isso, como fazer essa avaliação usando os primeiros passos, os pilares primordiais e como depois colocar isso de maneira estruturada em um relatório no papel para mostrar para o cliente ou para seu superior ou para o dono da empresa de maneira ordenada, estruturada e que possa ser entendida. E sempre eu vou pedir para você para se inscrever. Se você conhece uma pessoa que precisa desse conteúdo, compartilhe esse vídeo para ela, comenta aqui, deixa a sua opinião, ela é muito importante porque isso vai me direcionar para os tipos de conteúdos que eu tenho que trazer aqui para vocês, tá bom? Então se inscreve no canal e compartilha. Bom, primeiramente você tem que entender, antes de fazer uma avaliação de risco, você tem que entender o que está por trás do risco. Então é importante você aprender os pilares primordiais disso. Então eu vou trazer de forma básica para você que está iniciando, para você que já iniciou, mas tem dificuldade. Eu vou trazer aqui 3 pilares fundamentais para se fazer uma avaliação de risco. O primeiro pilar é a vulnerabilidade. O segundo pilar é o risco que essa vulnerabilidade vai trazer, tá? E o terceiro pilar é a sugestão de melhoria. É aquilo que você vai sugerir com o seu olhar de segurança para neutralizar ou eliminar aquele risco que foi gerado pela vulnerabilidade. Então são 3 pilares que você precisa entender um pouco cada um deles. O primeiro pilar, vulnerabilidade, ou seja, é aquilo que está fragilizando o processo de segurança daquela empresa, daquele posto, daquele local. Então você precisa identificar, e são vários, tá bom? Pode ser falta de iluminação, pode ser um buraco na cerca, pode ser um acesso que não está sendo controlado, pode ser uma falta de uma câmera de CCTV no determinado local, pode ser N situações. É uma vulnerabilidade que tem como consequência algo que está trazendo com ela, tá? Que aí a gente vai para o segundo pilar, que é o risco. O risco é a consequência da vulnerabilidade. Então, se eu tenho um buraco na cerca, na barreira perimetral, por exemplo, e esse buraco ele pode dar acesso a intrusões de pessoas mal intencionadas, de infratores, de meliantes, então isso é um risco, tá? Então, a vulnerabilidade é o buraco na tela, tá? Na barreira física. E o risco é a entrada indevida, não autorizada, intrusão de pessoas para acessar o interior ali daquele local para cometer delitos, tá certo? Já o terceiro é o seu olhar, é a sua sugestão diante daquilo que você está analisando. Você já identificou a vulnerabilidade, você já identificou o risco, tá? O que pode causar. E agora você vem com a sua sugestão de melhoria para neutralizar ou eliminar aquele risco. Tendo isso em mente, tá? Tendo isso em mente, tudo isso são ações suas in loco. Você vai fazer a vistoria, então você vai perceber as vulnerabilidades que estão acontecendo, você vai identificar os riscos que essas vulnerabilidades podem acarretar, e aí depois você vai sugerir melhorias em cima disso, tá? Uma vez identificado essa tríade, agora você precisa apresentar um relatório. É aqui que muitos, mas muitos profissionais patinam. Sejam líder, fiscal, inspetor, supervisor, coordenador e até gerentes não conseguem colocar em um relatório de maneira estruturada, de maneira que fique claro para quem está lendo aquele relatório de análise de risco, para que as pessoas possam entender e saber o que você está querendo transmitir. E além do mais, aqui é o seu trabalho, tá? Quando você envia um relatório, ele vai com a sua assinatura, então é o seu trabalho, então você precisa fazê-lo de maneira correta. E aqui eu vou mostrar na prática como vocês podem fazer isso, de pegar essas informações e colocar no papel, em um relatório, de maneira ordenada e estruturada, tá? Eu vou abrir aqui o Word
E aqui eu vou colocar logo de cara uma caixa de texto, tá bom? Geralmente eu vejo muitos documentos digitados diretamente no Word com a foto. Isso é complicação, viu? Porque depois você, se for mexer, você vai desconfigurar ali a estrutura e vai ter muita dificuldade de deixar bem quadrado, tá bom? Então a caixa de texto sempre ela é junto com a foto, porque isso depois, quando você querer movimentar a estrutura do documento, você vai conseguir fazer de maneira bem fácil, tá bom? Então venho aqui, tá? Inserir caixa de texto, aqui está. Tem vários modelos, eu sempre escolho a primeira aqui, tá bom? Colocando a primeira, tá? E aí aqui eu vou descrever a vulnerabilidade, tá bom? Deixa eu apagar aqui e vou colocar assim: o portão externo que dá acesso às dependências da empresa sempre fica aberto. Pronto, coloquei aqui: o portal externo que dá acesso às dependências da empresa sempre fica aberto. Isso aqui é a vulnerabilidade. Tá? Agora eu vou colocar o risco. Desta forma, o local fica muito vulnerável, né? O local fica muito vulnerável, pois pode-se adentrar pessoas não autorizadas, né? Aqui, diga-se de passagem, pode ser um colaborador demitido, pode ser um visitante, um prestador, um fornecedor, tá? Ou mesmo, e agora que eu dou uma pegada mais forte, né, para a parte mais criminal, ou mesmo um infrator para cometer delitos, né? Imagina que essa portaria é com vigilância armada, né? Então, um indivíduo, um infrator que vem para cometer um assalto, ele já vê a facilidade. Então, ele vê que o portão sempre fica aberto. Então, à noite, ele vai dar uma passada por aí, de madrugada, e vai esperar o momento certo que o portão esteja aberto para já ir direto na portaria e surpreender os vigilantes, tá bom? Então, pronto, eu coloquei aqui. Agora, deixa eu dar uma ajeitada nessa caixa de texto. Eu venho aqui em página inicial, tá aqui nessa aba, eu dou uma diminuída aqui na minha fonte, depois eu venho aqui, eu justifico ela, vai ficar bem centralizada. Eu vou colocar ela sempre do tamanho da foto, tá, para ficar bem estruturada, nunca esqueço disso. Ok, aqui está, eu coloco aqui no rodapé, perfeito, aí está, pronto. Eu tiro o contorno, tá? Então eu seleciono a caixa de texto, eu venho em formatar aqui e eu tiro aqui, ó, contorno da forma. Então eu venho aqui, ó, sem contorno, eu tiro, fica melhor, né? Então pronto. Aqui eu tenho a foto da vulnerabilidade, aqui no descritivo eu vou ter a vulnerabilidade descrita e também eu vou ter o risco que essa vulnerabilidade está trazendo, tá? E agora eu vou trazer a sugestão, isso aqui é muito importante, tá? E aí é você que traz essa sugestão baseado naquilo que você olhou da vulnerabilidade, daquilo que você detectou como risco, tá? E agora você tem que apresentar uma sugestão de melhorias, tá certo? Então aqui eu coloquei uma sugestão de melhorias, o batedor de bola, tá? Eu tenho até aqui já uma foto dele, tá? Essas fotos você vai na internet ali na imagens do Google e você consegue cortar essas imagens aqui para você fazer a ilustração do seu relatório de avaliação de risco, tá bom? Então, agora eu preciso ligar essa foto ao portão. E agora eu utilizo as formas do Word, tá bom? Eu venho aqui em inserir novamente, aqui olha, formas, bem aqui nesse ícone. Então eu escolho a forma da seta, a seta é muito utilizada, né, por todos. Pego ali da foto das molas batedoras até o portão. Para causar destaque, eu coloco em vermelho. Aumento a espessura também, 2,5. Perfeito. Eu venho aqui também na minha figura, tá? E eu faço o contorno dela. Venho aqui em formatar. A borda da imagem, já está vermelha aqui, eu já clico em cima, já ficou vermelhinho.
abro aqui a caixinha e aumento na mesma proporção que o da seta, 2,5. Pego isso aqui, né, junto aqui, ó. Perfeito. Aqui no portão, para ficar mais direcionado, eu coloco um círculo, tá? Mostrando o local da onde ficará a mola batedora, né? Eu venho novamente aqui em inserir, venho em formas, agora eu pego o círculo, tá? Bem aqui. Pego o círculo, coloco ele aqui, sempre vai vir nessa cor padrão azul, tá? E aí o que eu venho aqui, olha, na aba formatar, já está aqui, já está aberto, eu venho aqui preenchimento da forma. Eu deixo sem forma, sem preenchimento. O contorno da forma eu coloco vermelho, já está aqui, né? E eu abro aqui a caixa e aumento a espessura da forma a 2,5. Pronto. Perfeito. Aqui está mostrando que a minha sugestão, né, de um sistema de molas, de batedores de molas, né, podem ser instalados no portão para que sempre fique fechado de maneira automática. Agora eu preciso só colocar aqui uma caixa de texto aqui embaixo para deixar mais explicado. Então, eu já tenho uma pronta aqui configurada, eu só vou fazer Ctrl C e Ctrl V nela e vou trazer para cá, tá bom? Deixa eu apagar os textos aqui, deixa eu colocar ela do tamanho, sempre do tamanho aqui do perfeito. Aí aqui eu coloco a minha descrição, como sugestão de melhoria, deve-se instalar um sistema de molas batedoras aí eu justifico, né? Para manter o portão sempre fechado. Deixa eu diminuir aqui meu texto. Como sugestão de melhoria, deve-se instalar um sistema de molas batedoras para manter o portão sempre fechado. Perfeito. Deixa eu só dar uma abertura mais aqui. Fechado. Coloca ele bem aqui. Perfeito, olha. Veja, aí está, tá? Então, eu tenho aqui a ilustração junto com a parte descritiva da vulnerabilidade, do risco e da melhoria que eu estou sugerindo, tá? Para neutralizar ou eliminar esse risco. O que eu faço aqui? Eu pego a foto também, eu dou como todas estão com bordas, eu coloco a foto também com bordas, tá? Só que a foto, eu clico em cima dela, vendo em formatar aqui, ela já tem umas pré-definições aqui, bacanas, tá? Eu não gosto de muita informação, eu sempre gosto de colocar esse aqui, tá? Que ele dá só uma sombreada, né? E aí, isso dá um destaque para a foto. Tá, deixa eu botar mais aqui. Um detalhe, aqui nessa caixa de texto eu posso tirar o fundo. Esse fundo branco, tá? Ele não é vazado. Então, eu posso clicar na caixa de texto, vir aqui em formatar, vir aqui em preenchimento da forma, tá? Eu coloco sem preenchimento. Porque aí eu consigo colocar ele por cima da foto, ó, viu? Mas eu vou deixar ele aqui embaixo, bem próximo. O outro aqui é a mesma coisa. Vou deixar sem preenchimento. Pronto, podia até colocar mais assim, mas eu vou deixar bem aqui. E fica mais próximo. Aqui está. Na foto, eu clico na foto novamente, eu venho em formatar. E eu venho aqui, correções, tá? Aqui é para você deixar ela mais nítida, com mais contraste. Eu gosto de fazer isso, para deixar ela mais bonita, tá? Vou deixar aqui. Prontinho. Aqui está. Perfeito, olha aí, essa aqui é a parte ilustrativa de uma vulnerabilidade, tá bom? Nós estamos falando de um documento onde você vai avaliar a portaria, a parte da estrutura predial, a parte de perímetro, a parte de sistema eletrônico. Não sei o que você vai avaliar lá no local de trabalho, porque estando dessa forma fica bem estruturado, tá? E o cliente vai ver uma pegada profissional, a pessoa que fez o documento já vai ganhar uma credibilidade, uma confiança já muito, muito boa, porque o cliente já vai ver de uma forma diferente.
Porque ele vai entender, ele vai bater o olho aqui e ele vai entender que eu tô com um problema no portão de entrada. Ah, uma coisa interessante, tá? Que eu esqueci. Você pode colocar aqui uma espécie de título em cima da foto, tá? Mostrando o local, tá? Deixa eu... Tem um rodapé aqui pra gente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Rodapé não, um cabeçalho aqui que não deixa a caixa de texto subir mais. Já está no limite da margem. Então aqui eu posso colocar, eu posso identificar o local. Eu posso colocar assim, ó, portão de acesso externo. Centralizo, aumento, deixa ele bem grande mesmo, põe em negrito, tá? Diminuo aqui. Olha só, olha que top. E aí eu posso aqui também, ó, sugestão de melhoria. Sugestão de melhoria. Eu coloco títulos em cima das fotos, tá? Deixa eu diminuir aqui. Perfeito. Deixa eu diminuir a caixa de texto. Está. Pronto. Deixa eu diminuir mais, está muito grande. Perfeito. Ok, tá aí. Ficou ou não ficou bem apresentável, bem explicado? E quem lê rapidamente, já com o visual, consegue entender. É um portão de acesso externo, que ele fica aberto, que gera um risco, que tem uma sugestão de melhoria. Isso aqui, para o cliente, para quem lê o relatório, tá? Logicamente que isso aqui não é o relatório, tá? Isso aqui é somente a parte ilustrativa e descritiva de uma vulnerabilidade. Quando você vai no posto de serviço, você vai detectar várias vulnerabilidades, tá? E para ficar de uma maneira profissional, estruturada e bem explicada, olha só, fica muito bem dessa forma. Então você estruturando o seu documento, colocando dessa forma, usando as ilustrações adequadas, você vai mostrar um excelente trabalho. As pessoas vão lhe ver de maneira diferente, vão ver que você é um profissional capacitado e diferenciado, porque eu tenho certeza absoluta, mais de 95% dos profissionais na área de segurança privada não conseguem fazer um relatório de análise de risco adequado, estruturado e que se possa entender. Bem, eu espero que isso tenha ajudado, tá certo? Se você tem dúvida sobre esse assunto, comenta aqui embaixo nos comentários, tá bom? Compartilha isso para quem tem dificuldade, tá? Se inscreve no canal, não deixa de fazer isso. Toda semana eu estou trazendo vídeos relacionados à segurança privada, à área de prestação de serviço. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.